falou assim: padre, é uma alegria o senhor estar aqui conosco, o senhor veio participar? Aí eu: não, você me chamou para vir pregar nessa noite. Não, padre, não é hoje, é dia 20, padre, de maio. Enfim, então, pela segunda vez estou aqui com vocês, né? Uma alegria. Sou o padre Jorge Luiz, atualmente estou na paróquia Nossa Senhora da Esperança, aqui em Botafogo, né, na Conde de Irajá, tá certo? Alguns disseram que eu era da Tijuca, né? Para Sicília falaram não sei o que, mas enfim, eu vim de Bangu, né? Eu trabalhei todo o início do ministério, eu fiquei em Bangu, na paróquia São Judas Tadeu, e aí recentemente vim aqui para Botafogo. Mas é uma alegria nos encontrarmos aqui nesse grupo que eu tenho um carinho todo especial. Vi muitas vezes aqui enquanto diácono, né? Quando o padre Leandro não podia vir e pedia, né? Eu participava aqui. E neste seminário nós temos cada semana uma temática, né? Muito especial para nos ajudar no encontro pessoal com Jesus. Então iniciamos vendo um pouquinho a questão do semeador, né? No dia que eu cheguei aqui teve até uma peça, né? A pessoa elaborou bem aí a questão, né? E aí estamos caminhando, né? Semana passada nós víamos pecado e salvação, não foi isso? Foi o texto da semana passada, não foi? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da temática Jesus, o Senhor. E aí eu adorei quando encerramos a adoração cantando essa linda música, né? Porque ela de fato é tocante para nós. Eu tive a graça de meses antes de sair a eleição do Papa Francisco, participar de um encontro em Buenos Aires para padres e pastores evangélicos. E era um dos momentos que o Papa, cardeal na época, né, poderia estar sentado. Ele ficava de pé, levantava os braços e cantava essa canção. Então aquilo que vimos em Roma era o que ele já fazia em Buenos Aires, certo? Tão forte que é essa música, né? E hoje então, vendo um pouquinho, né, nessa temática, Jesus o Senhor, eu quero convidar você a tomar aí a Sagrada Escritura e abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Nós vamos nos deparar com uma pessoa aqui bem conhecida de todos nós. Certamente já cantamos a musiquinha que fala a respeito dele, de uma mudança total em sua vida. Nós vamos ver um pouquinho da figura de Zaqueu, mas por um outro ângulo, né? Sempre vemos Zaqueu como aquele que rompe com uma vida de pecado. É também isso, mas tem aqui algumas posturas em Zaqueu que vão nos ajudar a entender a temática de hoje. Então vamos lá, o texto diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Queridos irmãos e irmãs, nós já no início do texto
temos a oportunidade de perceber como a ação de Deus no coração do homem vai trabalhando este para acolher a salvação. E Zaqueu tinha um grande desejo, ele queria ver Jesus, mas o ver Jesus na vida de Zaqueu era um pouco diferente. E eis aqui a grande questão: Zaqueu não tinha apenas o desejo de ver Jesus, Zaqueu tinha o desejo de ter uma experiência com Jesus. E foi por esse desejo de ter uma experiência com Jesus que Zaqueu não se deixa abalar, não se deixa abater pelas circunstâncias. E quantas vezes nós nos deixamos abater pelas circunstâncias? Nós vemos um limite e nós nos acomodamos. Ah, não dá. Ah, é melhor não ir. Ah, é melhor ficar em casa. Ah, não, é muito difícil. Zaqueu tinha baixa estatura. O fato de Zaqueu se utilizar daquela árvore era um pouco humilhante para ele, porque vamos reconhecer, Zaqueu era um homem muito rico, não era um homem qualquer. E ele precisou ali se dar conta do quê? Do seu limite. Zaqueu, que tinha tantas coisas, para ver Jesus, ele precisou escalar uma árvore. E esse ato na vida de Zaqueu não passou desapercebido para Jesus. Jesus percebe essa ação na vida de Zaqueu. Jesus olha que Zaqueu rompe com alguns limites, porque ele tem um desejo: se encontrar com o Mestre. E a partir desse desejo de Zaqueu, suscitado pelo Espírito de Deus, Jesus dá uma resposta ao coração de Zaqueu. Jesus convida Zaqueu para um passo a mais. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Não é um simples fato de descer daquela árvore. Zaqueu teve que descer inclusive de suas convicções. Zaqueu teve que abrir mão de tudo aquilo que durante muitos anos ele estava alimentando em sua vida. Zaqueu precisou romper com muitas coisas para continuar a ter uma experiência com Jesus. E aí vem a surpresa, porque quando ele se decide em seguir as instruções do Mestre, ele é surpreendido por um alto convite de Jesus. Jesus se convida. Ele desceu depressa e recebeu-o alegremente. Por quê? Porque Jesus disse: hoje eu quero ficar em tua casa. E aí aqui nós temos a figura de Zaqueu, que abraça Jesus, e a figura daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e se acham demais. Murmuram dizendo: este homem vai se hospedar na casa de um pecador, esse homem vai conviver com um pecador, e ficam de fora da festa, porque não souberam reconhecer Jesus como Salvador, não souberam reconhecer Jesus como Senhor. E aquele pecador público soube fazer, soube naquele dia fazer uma opção por essa vida em Deus. E justamente essa opção mudou toda a sua realidade, fez com que esse homem pudesse se sentir pertencente ao povo, nutrido na fé de Abraão. Esse é Zaqueu, que a Sagrada Escritura nos revela. E como estamos no contexto de Páscoa,
celebrando esse tempo pascal, eu quero convidar você a dar um salto na Sagrada Escritura e abrir na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Amém ou misericórdia? Colossenses, capítulo 3. Diz assim: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Vamos entender aqui, queridos irmãos e irmãs, algumas coisas. Quando nós celebramos esse tempo da Páscoa, isso fica muito evidente para nós. Existem dois reinos: o reino das trevas, que é governado por Satanás, e existe o reino de Cristo, vamos dizer, o reino da luz, que é governado pelo Senhor Jesus. O que nós estamos celebrando nesses dias é exatamente o que está descrito aqui nessa leitura. Nós fomos resgatados do reino das trevas para vivermos no reino da luz. Agora, como isso acontece? Se naquele dia, na cruz do Calvário, cadê uma cruz aqui, né? Na cruz do Calvário, Jesus estava pensando em nós, em nos redimir, e por nós se entregou. Hoje cada um de nós precisa aprender a fazer a opção por Cristo. Essa é a nossa liberdade. Sou eu que escolho hoje fazer parte do reino de Cristo. Sou eu que escolho hoje ter Jesus como Senhor da minha vida. Ele não impõe isso a nós. A parte dele ele fez. Ele morreu por nós. Nós fomos sepultados com ele em sua morte. Nós ressuscitamos com ele. Mas eu posso escolher em permitir que ele seja o Senhor da minha vida, ou fazer a opção para que o príncipe deste mundo tenebroso possa reinar em minha vida em vez do Senhor. Isso é fato. E quando nós então iniciamos um seminário de vida no Espírito, é justamente para, na medida em que vamos avançando semana após semana, possamos ter condições claras de fazermos a opção pelo senhorio de Cristo. Saber abrir mão da nossa vontade para que Cristo possa estar no comando. Saber descer daquele sicômoro para que Cristo possa reinar em minha vida. Esse é o grande desafio. É por isso que muitas pessoas dizem: a minha vida mudou depois que eu fiz uma experiência num seminário de vida no Espírito, porque eu aprendi o quê? A viver segundo o Espírito de Deus. Viver segundo o Espírito de Deus quer dizer, a cada dia fazer a opção pelo senhorio de Cristo. Submeter as minhas emoções, submeter a minha vontade. Porque é muito fácil na igreja ser uma coisa e fora da igreja ser outra completamente diferente. O desafio está em aprender a ser um com Cristo, que é o evangelho de hoje da missa. Ser um com Cristo, guardar os mandamentos do Senhor, observar os mandamentos do Senhor.
para termos uma vida de liberdade no Espírito. Uma vida submetida à ação do Espírito. Nosso pensamento submetido à ação do Espírito. Esse é o grande segredo para nós. Desde ontem, a palavra de Deus tem nos provocado a essa dinâmica. Ou você acha fácil amar como Jesus nos amou? Eu acho muito difícil. Muito difícil. E a cada dia para mim, isso é motivo da minha oração. Porque é mais fácil a gente revidar o que fazem contra nós. É mais fácil. Mas o viver em comunhão com Cristo nos convida justamente a demonstrar que amamos o outro, ainda que ele tenha nos ferido. Que queremos ver o bem do outro, ainda que ele deseje o nosso mal. Isso é uma vida segundo o Espírito. Isso é uma vida submetida ao senhorio de Cristo. Porque eu estou reconhecendo que dependendo do que eu alimente aqui dentro, eu vou dizer com a minha vida, se Jesus é o meu Senhor, de verdade, ou se o meu Senhor é o príncipe desse mundo. Essa é a grande questão. Quando eu faço a opção por Jesus, eu preciso reconhecer que diariamente vai existir um conflito interior entre o bem que eu desejo e que muitas vezes não faço, e o mal que eu não desejo, mas que com muita facilidade eu acabo praticando. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos aprendendo que a nossa vida espiritual não é uma vida desencarnada. É uma vida aqui, fincada nessa realidade. Mas que o meu olhar estando voltado para o alto, eu vou reconhecendo as minhas fraquezas, mas eu não me submeto a elas, eu me submeto a Cristo. Então o Senhor, Ele se manifesta, e toda a minha vida vai sendo expressão dessa comunhão, porque eu sou uma nova criatura. Por isso eu preciso buscar as coisas do alto, eu preciso estar com o meu coração unido a Cristo, para que Ele seja o Senhor e Ele se manifeste em minha vida. Eu creio firmemente que o seminário de vida no Espírito é uma grande oportunidade que o Pai do Céu concede a cada um de nós, para darmos uma guinada em nossa história. Não é à toa que o próprio tempo da pregação ele é curto, porque nós não queremos explorar totalmente o tema na pregação. Nós queremos lançar luzes, para que cada um na sua meditação diária possa se confrontar. A mudança na nossa vida não vai acontecer porque o Ministério de Música cantou A, B, C ou D. Só vai ajudar. A mudança vai acontecer quando nós tivermos coragem de nos confrontarmos. Pegar a palavra de Deus e reconhecer, isso aqui eu não tenho feito ainda, por quê? O que está faltando? E aí eu vou e peço a graça do Espírito Santo, para que a força do Espírito possa me impulsionar, e eu possa ir rompendo com as amarras do homem velho em minha vida, e aí o homem novo, a estatura de Cristo, vai se manifestando cada vez mais. Que estas semanas que teremos ainda aqui de seminário, possamos estar com o coração aberto, para que essa vida nova possa se manifestar.
Não vou estragar a surpresa daquilo que vai acontecer nas outras semanas, mas tudo isso vai depender, né, de nós reconhecermos o senhorio de Jesus em nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé um instantinho, nosso tempo já vai